E aí galera, eu sou o Guilherme Tassini e estamos começando uma nova etapa do Mochileiro de Oz, agora na TV. Eu quero mostrar para vocês que basicamente mochilar não é algo de outro mundo, não é uma coisa assim fora da realidade. Eu quero mostrar para vocês que mochilar é possível para todas as realidades, que até alguém de lá de baixo, alguém lá em cima pode mochilar. Tudo tem a ver com organização, a cabeça, o espírito e se jogar na viagem. Essa é mais ou menos a ideia. Eu vou contar basicamente um pouco da minha história para vocês entenderem onde que o Mochileiro de Oz ele se encontra. Eu sou de família de imigrantes, né, de imigrantes italianos e espanhóis, de família bem simples de trabalhadores. Desde pequeno sempre passou pela minha cabeça essa ideia de explorar o mundo, de conhecer novos horizontes, de desbravar. E aí a minha vida ela foi me levando a um dia realizar esse sonho que seria conhecer o mundo, né? Então eu acabei estudando relações internacionais e acabei conhecendo mais profundamente sobre os países, né? Entendendo os aspectos políticos, econômicos, sociais. Eu entrei num grupo chamado de Grupo de Realidade Latino-Americana e esse grupo ele meio que me moldou assim, a ir para os países e não tentar buscar um monumento, buscar alguma praia legal para mostrar. Eu quis que o projeto fosse algo mais profundo. Então, dentro desse Realidade Latino-Americana, nós estudamos um país por mais ou menos um ano, um ou dois países, e depois nós viajamos para esse país. E quando nós viajamos, nós entrevistamos as pessoas das mais diversas classes sociais, desde de um doutor, desde um ministro, até um ascensor, um ascensorista, uma pessoa que trabalha na limpeza, as diversas camadas sociais. E aí, a partir disso, nós tiramos as nossas impressões de vários aspectos dos países e acabamos escrevendo um livro, né? E foi desse projeto que o primeiro projeto que eu participei foi o Realidade Latino-Americana, versão Cuba. E nós lançamos um livro sobre Cuba chamado Cuba no século XXI. E a partir desse projeto, eu comecei a ter um olhar diferente com relação aos lugares pelos quais eu visitava, pelos quais eu passava. E, como numa brincadeira, a minha prima ia jogar um mapa-mundi bem grande fora, vocês vão ver por aí. E eu peguei esse mapa-mundi que estava perto da lata de lixo, peguei uns pontinhos vermelhos e fui colocando nos lugares que eu gostaria de viajar. Eu tinha muita vontade de conhecer a Ásia, mas eu coloquei isso numa brincadeira, assim, não era algo próximo da minha realidade até então, fazer uma viagem assim. Eu coloquei pontinhos vermelhos em mais ou menos 25 países e conversei com uma amiga minha que também tem esse espírito assim de viagem e tal. Conversei sobre a ideia e falei, vamos fazer isso e tal, vamos... Aí ela falou, vamos um dia, vou tentar juntar um dinheiro, é algo um pouco difícil, mas eu tenho vontade, blá, blá, blá. E aí foi. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos e eu tinha 3 meses entre a data do resultado do vestibular e a data de início das aulas. E aí, nesse meio tempo, a gente estava passando um pouco de dificuldade, eu comecei a vender bijuterias na rua, saí de bicicleta vendendo bijuterias na rua para quem eu conhecia e tal, uma pessoa foi apresentando outra, e aí eu comecei a minha empresa, o meu trabalho, né? Vendendo bijuterias na rua, semijoias, né? E aí o que aconteceu? Eu fui juntando dinheiro, realizando alguns sonhos pequenos, e quando eu tinha 23 anos, eu tinha já acumulado um determinado capital, tinha combinado com a minha mãe de nós fazermos um investimento, provavelmente seria um terreno, e aí as coisas acabaram não fluindo muito bem, a minha mãe tinha que fazer uma cirurgia e eu tinha esse projeto da viagem, né? Essa ideia longe da viagem. E aí aconteceu uma coisa muito doida que nesse ano foi no ano passado, no início do ano passado, a minha irmã, o meu tio, o meu padrasto, todo mundo se juntou para saltar de paraquedas. E aí todo mundo subiu no avião, eles se jogaram e eu era o último a me jogar do avião.
E aí eu olhei lá para baixo, Boituva estava pequenininha, e aí eu não tive coragem de me jogar. Tentei 2 vezes, segurei na porta, não soltei mais e arreguei. Não pulei de paraquedas. E aí eu pensei comigo mesmo, caramba, se eu tivesse feito isso quando eu tinha 15 anos, isso foi muito uma ironia do destino, né? A minha irmã, quando ela tinha 15 anos, ela pediu para minha mãe para saltar de paraquedas. E a minha mãe deixou. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe não me deixou saltar de paraquedas. Só que quando eu tinha 15 anos, se eu tivesse saltado, se eu tivesse ido naquele avião, eu teria saltado, que eu tinha mais coragem. Só que conforme você vai ganhando a idade, você vai criando alguns medos na sua cabeça. E eu acredito que já naquela etapa, eu já tinha alguns medos que me fizeram não saltar de avião. E aí eu saí daquele avião pensando, caramba, eu tenho que enfrentar os meus medos. Eu tenho que procurar o diferente, fazer algo que seja diferente e me molde, que me transforme, né? E aí foi disso que eu pensei, caramba, eu acho que eu vou colocar mesmo o Mochileiro de Oz, não o Mochileiro de Oz, porque ainda não tinha um nome, mas eu vou colocar o Projeto Ásia em ação. Cheguei pro meu tio, logo depois no carro, e falei, tio, tô pensando em me jogar aí pelo mundo, conhecer a Ásia e tal, eu tenho um dinheiro guardado, eu tô pensando em queimar esse dinheiro na viagem. O que você acha? Aí ele falou, Guilherme, você tá com 23 anos, você ainda tem muita ficha para queimar. Depois que você chega nos 30, nos 40, as coisas são mais difíceis, você já não tem mais aquele gás, você já tem outras prioridades e tal, mas nessa idade que você tá, se você tem essa oportunidade, se joga. E aí eu falei, caramba, é verdade o que ele está falando. Então, o que eu fiz? Era um projeto um pouco ambicioso, eram 25 países que eu tinha vontade de conhecer, e eu planejei em mais ou menos 6 meses de viagem. Eu interrompi a minha vida durante 6 meses. E tudo com dinheiro próprio, com dinheiro que eu tinha juntado, sem ajuda de pai, de mãe, de ninguém. E aí, o que eu fiz? Eu tinha juntado 20 mil reais e decidi diluir esses 20 mil reais pelos 6 meses de viagem. Isso daria R$111,33 por dia que eu poderia gastar. O que acontece? Esse dinheiro, você pensa, pô, 20 mil reais é muito dinheiro? É muito dinheiro. Só que se você dilui isso durante 6 meses, R$111 não é dinheiro para você gastar por dia. Por quê? Porque você tem que gastar com hospedagem, alimentação, transporte, visto, uma série de coisas. Então o que você tem que fazer? Você tem que encontrar meios de fazer com que esse dinheiro renda. E tem gente que viaja com menos. Tem histórias de outros mochileiros que viajaram sem dinheiro, assim, no limite da sobrevivência. E dá certo, porque eu vou contar para vocês, dentro desse projeto, que o meu projeto de 6 meses, ele partiu para 8 meses, já tendo acabado o dinheiro numa dada etapa. E deu certo, eu consegui chegar ao meu destino, e não só o que seria uma viagem para a Ásia acabou se tornando uma volta ao mundo. Eu acabei indo pelo Pacífico e voltando pelo Atlântico, para o Brasil, em mais ou menos 8 meses de viagem. Em vez de 25 países, eu conheci 36 países. Em vez de mais ou menos 60 cidades que eu tinha vontade de conhecer, eu conheci 113 cidades, mais ou menos. Pode ter sido mais, eu não me lembro de todas ao certo. E a viagem ela acabou sendo mais empolgante, mais impressionante do que eu imaginava. E acabou moldando a minha vida e eu mesmo como pessoa, como ser humano, como meu local no mundo. Então eu quero mostrar para vocês como uma viagem pode ser transformadora, pode moldar realidades. Eu, quando comecei esse projeto, eu fui pesquisando o que poderia me ajudar a fazer com que eu economizasse dinheiro. Então o que eu fiz? Eu encontrei a plataforma Couchsurfing, que é uma plataforma que você se inscreve e você acaba ficando na casa de anfitriões de graça, só pela troca de experiências mesmo. Isso me ajudou muito a economizar dinheiro. Mais de 90% dos lugares que eu fiquei foram pela plataforma Couchsurfing. Os que eu não fiquei foram lugares que realmente não tinha possibilidade de utilizar essa plataforma. Comida, eu comia nos lugares mais baratos que você pode imaginar e mais sujos. Eu fiquei nos lugares mais bonitos e mais sujos que você pode imaginar. Dormi, vai passar em um dos episódios do programa, numa casa cheia de baratas. Bebi muita água suja, cheia de lodo, também bebi muita água limpa, comi muita comida boa,
também comi muita comida ruim, mas deu certo. Hoje eu estou aqui, estou fazendo um check-up agora para ver se realmente eu sobrevivi por completo, provavelmente não, mas deu tudo certo. E eu acho que tem o Guilherme antes da viagem e o Guilherme depois da viagem. E é isso que eu vou mostrar no programa para vocês. Vocês talvez consigam perceber, se assistirem todos os episódios, uma evolução não só das minhas gravações, como minha, talvez enquanto ser humano, enquanto aprendizado, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu, quando comecei a viagem também, eu não era um mochileiro. O que eu tinha feito antes de experiência? Eu tinha feito uma primeira viagem que foi para os Estados Unidos, que foi uma loucura. Eu tinha um falecido amigo que viajava a cada 15 dias e tal, e eu perguntei para ele, pô, qual é o segredo de você viajar tanto? Aí, bom, um dos segredos é que ele tinha dinheiro mesmo, mas o outro foi que ele tinha um aplicativo chamado Melhores Destinos, que à época tinha promoções fantásticas. Por exemplo, mais de 11 pessoas da minha faculdade viajaram por um erro de uma empresa aérea que colocou, em vez de 590 ou 690 reais, 59. E aí eles foram para Santiago do Chile. E aí esse aplicativo mostrava, ou mostra ainda, promoções imperdíveis, assim. Só que você tem que ver e comprar nos 15 minutos que aparece essa promoção. E aí eu falei para ele, pô, o dia que você encontrar uma passagem, uma coisa barata assim, você me fala. E aí ele encontrou uma passagem de 700 reais ida e volta para os Estados Unidos, para Nova York, mais taxas, e aí eu comprei. Só que acontece, eu tinha o dinheiro para comprar passagem e não tinha o dinheiro para gastar lá. E aí todo mês ele chegava para mim e falava, Guilherme, quanto você juntou de dólares? Aí eu, nada. Guilherme, quanto você juntou de dólares? Eu, nada. Foi passando o tempo, chegando próximo da viagem, ele acabou ficando doente, não foi viajar comigo, e eu não tinha dinheiro mesmo para viajar. Quer dizer, tinha um pouco de dinheiro, mas era o meu dinheiro para passar o mês. E aí eu cheguei para ele e falei, Alexandre, como que eu faço para cancelar a viagem? Aí ele falou, cara, é uma passagem não reembolsável, você vai perder o dinheiro. Então eu peguei, rapei o dinheiro da conta que eu tinha, peguei e me joguei na viagem com pouco dinheiro. E lá nos Estados Unidos, eu passei um pouco de fome mesmo, mas sobrevivi. Deu tudo certo e tirei várias experiências. Conheci 2 irmãos que estavam viajando o mundo juntos, conheci um japonês que estava também viajando o mundo, conheci diversas pessoas de diversos locais. Foi a primeira vez que eu fiquei num hostel e daquelas experiências eu consegui perceber que é possível viajar com pouco dinheiro, que é possível realizar todos os seus sonhos assim numa viagem. Então vocês vão perceber como deu certo e moldando assim a viagem. Por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência de mochilão mesmo. Por exemplo, para você mochilar, você tem que ter um tênis correto para a viagem. Esse aqui foi o meu tênis que eu tinha quando eu comecei a viagem. Tá vendo? Se vocês olharem bem, se eu afundar um pouco aqui o meu dedo, a sola, se eu afundar mais, corta o tênis. Sabe quando a pessoa fala assim, eu gastei muita sola de sapato? Significa esse tênis aqui. Esse tênis, ele percorreu 36 países, 113 cidades, se desgastou todo, furou, tive que, sei lá, ele está todo arregaçado aqui, ó, cheio de buracos. Esse não é o tênis correto para você fazer uma viagem, mas deu certo. Mas eu quero dizer para vocês têm que se preparar se vocês forem fazer um mochilão. Viajem pelo menos com um tênis com uma sola boa, digno assim de fazer uma viagem. Uma outra coisa interessante que vocês vão aprender, que eu vou mostrar também nos outros episódios. Mochila de viagem. Essa mochila aqui eu carrego há mais de 10 anos. Essa aqui é daquelas mochilinhas que você compra, se for aqui em Osasco mesmo, você compra na Nike, bem baratinho. Essa mochilinha é o seguinte, eu chamo de mochila anti-roubo. Por quê? Porque como ela é fechada em cima, você anda na rua tranquilo, que não tem jeito da pessoa abrir um zíper, nada. A única coisa que ela tem é se ela passar uma faca e tirar aqui o que tem de dentro, mas aí você consegue perceber. Mas o que acontece com muita gente na viagem é que o pessoal acaba tendo o zíper aberto, tem várias histórias de mochila aberta e tudo. E deu certo, ó. A única coisa, ela tá cheia de buraquinho, mas durou, deu certo. Essa mochila aqui, gente, do mochilão, isso aqui é bem interessante. Quando eu comecei a viagem, eu não tinha essa mochila. Eu fui na Decathlon
e estava muito cara a mochila. Eu fui numa outra loja, também estava caríssima, uma mochila de viagem. E aí o que aconteceu? Eu fui com a mochila que eu tinha, e essa é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Se você não tiver uma mochila dessa, não compre no Brasil, compre fora. Por quê? Porque fora, a mesma Decathlon que eu comprei essa mochila no Brasil custa o dobro. Eu comprei no fim na Tailândia. Mas ó, se vocês forem com uma mochila de rodinha, uma mochila que não seja para mochilão mesmo, estejam preparadas para ferrar sua coluna ou para ferrar no mínimo a mochila, que foi o que aconteceu comigo na viagem. Coisa importantíssima de ouro para vocês na viagem. Se vocês não tiverem um diário de viagem, ou pelo menos uma planilha, alguma coisa, vocês vão se ferrar. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que anotar os lugares, você tem que ter mais ou menos um roteiro de viagem. Com os lugares que você vai passar, mais ou menos. Você não deve seguir à risca o roteiro. Você coloca mais ou menos os lugares que você vai e você tenta cumprir mais ou menos uma meta. E fazer uma planilha de todos os seus gastos. Sem uma planilha, é muito difícil você controlar um mochilão. E é muito importante você ter isso aqui e carregar para todos os lugares que você for. Isso é de ouro. Outra dica de ouro. Essa mochila aqui, ela tem que pesar 7 quilos no máximo. Ela não pode pesar mais do que 7 quilos. Grande erro da minha viagem. Eu carreguei esse notebook aqui, que ele com a bateria pesa 2,5 kg. O que isso acarretou? Eu poderia ter de roupa, no máximo 4,5 kg. Se eu não tivesse esse notebook na viagem, eu poderia ter 2,5 kg a mais de roupa. Grande erro. Viajei com 14 quilos. Depois eu tive que ir me virando na viagem para economizar peso. Essa aqui é outra dica de ouro, Power Bank, a bateria externa. Compre um Power Bank, esse aqui ele tem 4 cargas. Compre um que tenha 4 ou mais, talvez 8 cargas, porque isso vai salvar a sua vida na viagem. Porque você vai precisar de um celular na viagem para você se localizar e conseguir se segurar aí na viagem. Outra dica também, esse aqui é um Visa Travel Money, que é para você carregar o seu dinheiro na viagem. Isso é bem interessante. Eu acabei conseguindo esse cartão, mas eu descobri que tem outros cartões que são melhores. Uma menina me falou de um chamado, acho que Revolutionary, que é bem interessante também, que ele não tem taxas. É bacana. Esse aqui foi o que me ajudou muito na viagem, mas as taxas são altas e você vai pagar o dólar mais ou menos no preço que ele é real mesmo. Se você usar esses outros cartões, você talvez pague menos taxas. Isso aqui é bem interessante. Toda cidade que você vai, você tem que a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada nos meios de transporte que são utilizados naquela viagem. Esse aqui foi um cartãozinho que eu utilizei na Mongólia. Eu olhei o meio de transporte que eu utilizava lá, e esse cartão aqui ele é meio que um cartão universal, você pode usar em várias coisas. Vários países têm um sistema meio que universal de transporte, ou pelo menos um sistema universal nas cidades. E é muito interessante você se ligar nisso, porque você vai precisar utilizar os meios de transporte lá. Uma outra coisa, eu não tinha dinheiro para comprar souvenirs. Então o que eu fiz? Eu comecei a guardar o dinheiro dos países. Esse aqui era a minha lembrança de viagem. Então, por exemplo, e aí esses dinheiros aqui, você está olhando, nossa, quanto dinheiro que o Guilherme está segurando. Esse aqui é um dinheiro de Bangladesh, é um papel de lá, de Bangladesh. Isso aqui deve valer, sei lá, 5 centavos ou menos. Vou mostrar de alguns outros países. Esse aqui, se eu não me engano, é do Mianmar. Ó. Se você não tiver dinheiro, como é o meu caso, para ficar comprando lembrancinha, e nem puder, porque eu não aconselho comprar nenhuma lembrancinha, porque você vai ter que colocar na sua mala e você vai ter que doar alguma roupa sua para guardar a lembrancinha, guarde dinheiro, isso aqui não vai pesar nada. Ó, esse aqui é da Argentina, 10 pesos. Quanto vale? Vale R$1. E moedas também. Aqui. Isso aqui foi uma moeda que eu ganhei do meu tio na Espanha. Que são 30 euros. Aqui, essa moeda é uma moeda especial da Espanha. Mas tem os dinheiros que eu mesmo fui guardando. Por exemplo, esse aqui são 5 pesos filipinos.
Cara, isso aqui, depois de uma viagem, se você colocar tipo num álbum de figurinhas, sei lá, num quadro de vidro, uma coisa, é super legal. E você não precisa ficar carregando esses souvenirs que vendem caríssimo nos lugares. Enfim, aqui está um pouco da viagem. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês, que é primordial, é você se ligar também nos vistos da viagem. Eu tenho dupla cidadania, então eu consigo utilizar 2 passaportes, o espanhol e o brasileiro. Mas se você não tiver também, não tem problema. Você fica focado, mais do que focado antes da viagem, em todos os seus vistos. Não pense no visto depois de começar a viagem. Pense tudo antes. Por quê? Porque lá na frente você vai ter algum problema se você não tiver pensado antes. E aí, cara, depois do mochilão, você vai vendo que o seu visto vai ficando todo forradinho. Ó que bonito, ó. E isso não tem preço, você ter o seu visto forradinho. Isso é maravilhoso. Todo mochileiro mesmo tem que ter um visto cheio de carimbos, cheio de história. E aí, não se preocupe. Vão ter problemas no meio da viagem? Vão ter vários problemas. Eu vou contar, por exemplo, em um dos episódios sobre eu ter ficado preso na fronteira do Uzbequistão com o Tajiquistão. Mas faz parte. Vão acontecer vários problemas aí no meio do caminho. Mas o mais importante é você ter força, fé, foco, que tudo vai dar certo. E aí, com a mente positiva, você consegue ser um mochileiro. No meu caso, o mochileiro de Ossa.